Os irmãos podem se colocar de pé, vamos fazer uma leitura na palavra. Vamos fazer uma leitura em Atos. Atos, a gente costuma dizer que é Atos dos Apóstolos, mas dá para a gente entender tranquilamente que seriam Atos do Espírito. Uma tradução até mais adequada para esse livro, porque aqui a gente vai ter o relato de todos os atos que aconteceram e que foram guiados pelo Espírito Santo. Mas em específico, Atos capítulo 2, nós leremos do 1 até o 13. Diz assim a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um na sua própria língua materna, na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Senhor, nós te pedimos neste momento que o Senhor fale... Morreu. Que o Senhor fale neste lugar, que o Teu Espírito Santo seja o providenciador da Tua obra. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, trazer a instrução conforme a Tua vontade, conforme aquilo que o Senhor tem para ensinar à igreja. Abre as nossas mentes, Senhor, abre os nossos corações para receber aquilo que o Senhor tem para dizer através da minha voz. Que seja eu instrumento neste lugar para falar tudo aquilo que é da vontade de Ti e expor ao Teu povo. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Morreu mesmo. Irmão, só dá se sentar. Pode sentar. Eu estava comentando mais cedo com o Lennon e com o pastor que parece que é marcado, sempre que eu vou pregar, a gente tem que vestir a roupinha, tem que vestir todas essas vestes litúrgicas, toda essa liturgia, a gente tem cores diferentes, a gente tem situações diferentes. E desde que eu cheguei aqui na igreja, isso sempre foi uma coisa estranha para mim, porque eu vim de lugares onde a liturgia, as cores, a maneira, os trajes, a igreja, a maneira como a igreja se portava sempre foi ante tudo isso. Existe uma cultura no meio evangélico que rejeita muito toda essa nossa liturgia, toda a nossa indumentária, tanto que o nosso culto, normalmente, ele é visto como muito estranho para muitas pessoas. E para mim não foi diferente. Eu entender tudo isso, eu compreender tudo isso, foi muito do movimento do Espírito Santo na minha vida. E já que hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo, nada melhor do que dar esse exemplo também. E o Espírito Santo, na minha vida inteira, sempre me moveu a tentar entender mais, a procurar mais, a estudar mais. Eu nunca estudei definitivamente da maneira como eu tenho estudado nesses últimos tempos. Definitivamente. Não é mérito da igreja, é mérito do Espírito que me direcionou para esse lugar e
onde a gente é muito instado a procurar o conhecimento, a procurar entender como as coisas funcionam. E o entendimento do nosso culto, para mim, sempre foi uma complicação bem grande. Mas o Espírito Santo também moveu essas correntes na minha mente e hoje eu consigo entender que é um culto bíblico e que dessa forma é uma das melhores maneiras. Não é a única maneira, não vou aqui ser arrogante a dizer que só essa forma é a maneira correta. Mas hoje eu entendo a maneira como o nosso culto se porta, por que eu estou vestindo essas roupas, por que as cores do culto estão assim. As cores do culto, se os irmãos voltarem um pouco na história, a gente tinha uma igreja onde pouquíssimas pessoas eram letradas. Pouquíssimas pessoas tinham entendimento bíblico ou entendimento de leitura comum. E as cores, elas trouxeram, historicamente para muitas pessoas, a associação geral dos atos salvíficos da salvação. Hoje nós estamos usando o vermelho, que lembra o Espírito Santo, que lembra o sangue dos apóstolos, porque em Atos dos Apóstolos a gente vê muito sangue derramado. A gente vê o início dessa igreja e essa igreja ela partiu a partir de muito sangue. A cruz ela começa iniciando esse sangue e durante todo o livro de Atos nós vamos ver muito sangue derramado. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui entendendo essa palavra, para que hoje nós pudéssemos receber tudo isso, muito sangue foi derramado naquele tempo. E no nosso calendário litúrgico, nós temos exatamente esse tripé dos atos da salvação. Nós temos a recordação no Natal daquilo que é encaminhamento de Deus, do Deus Pai para as nossas vidas, onde Ele entrega o seu Filho para a nossa salvação. Na Páscoa nós temos o ato do Filho, entregando a sua vida por nós. E no Pentecostes nós temos a ação do Espírito Santo. E a gente pode entender atos dos três entes da Santíssima Trindade nesses três eventos, que são eventos que a igreja deveria se recordar com uma compreensão diferente. Que graças a Deus, graças a Ele, a nossa igreja o faz. Nós temos uma cor diferente para o Natal, nós temos uma cor diferente para a Páscoa, uma cor diferente para esse momento de Pentecostes. Para a gente lembrar especificamente de que são três atos, são três situações que nos remetem aos atos salvíficos de Cristo para as nossas vidas. E como a gente vai falar aqui de Atos 2, e existem muitos comentaristas, muitas pessoas que falam que é um evento marcante na vida da história. Tranquilamente a gente pode dizer que é o início da missão da igreja, o início daquilo que a igreja viria a fazer e que vem fazendo até hoje. E que esse pedacinho de capítulo para descrever tudo aquilo que aconteceu nesse lugar, às vezes é poucas palavras, mas foi de acordo com aquilo que o Senhor quis que assim o fizesse. Mas a gente compreender exatamente onde está esse panorama, onde está acontecendo esse evento que é descrito para a gente em Atos 2. Na cronologia nós temos anteriormente a morte de Cristo. Cristo morreu na cruz efetivamente 50 dias atrás. 50 dias atrás comemorava-se a Páscoa e não foi uma coincidência, Deus não trouxe isso para nós de maneira coincidente. 50 dias atrás nós tínhamos a morte de Cristo durante a Páscoa, no terceiro dia da Páscoa. A ressurreição, ela inicia essa contagem ali. A gente tem 53 dias para a morte de Cristo e na ressurreição a gente tem um domingo onde a gente tem a contagem desses dias. Depois que Jesus é ressurreto, ele aparece num corpo glorificado, e não é o assunto daqui hoje, mas tem sido uma matéria que a gente tem estudado no curso de teologia, a questão da escatologia, a questão do corpo glorificado, como será essa ressurreição. Jesus veio num corpo glorificado, que será o nosso futuro. Naquele grande dia nós teremos corpos ressurretos, glorificados. Mas fica aí a dúvida para os irmãos entenderem sobre esse assunto, não vou comentar sobre isso hoje. Em Atos 1:8, a gente tem um ponto fundamental, onde Jesus promete que do céu eles receberiam o poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Geograficamente, os confins da terra ali significavam basicamente a Europa,
Portugal era o final do mundo ali para aquele tempo. Mas até os confins da Terra, não é hoje, a gente sabe, todo o planeta que a gente tem, e a gente está bem longe desse epicentro onde esse evento aconteceu e a palavra chegou até nós. Então, até os confins da Terra vem muito nisso. Mas se a gente passa para a análise direta do texto, até os confins da Terra, a gente vê no versículo 9, onde a gente fala de uma lista de lugares de onde essas pessoas vieram e dá para a gente entender bastante a ideia do propósito. E o propósito da vinda do Espírito não é um espetáculo, não é uma coisa que todos vão ver e vão se maravilhar. A proposta do Espírito, a proposta da vinda do Espírito é exatamente de testemunho, para que sejais minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Em seguida, Jesus ordena que os apóstolos eles esperem em Jerusalém. Então, eles precisavam estar em Jerusalém até aquele dia onde eles não sabiam que dia seria. Não estava programado. Jesus falou, olha, vai ser exatamente 50 dias, na festa de Pentecostes, vocês vão ver acontecer. Não havia programação sobre isso. Esperem em Jerusalém, foi a ordem de Jesus para aqueles apóstolos que obedeceram assim. Na sequência, a gente tem a ascensão de Cristo, onde ele é entronizado ao lado do Pai. E há também a descrição disso nos Atos. Antes do derramamento do Espírito, a gente também percebe em Atos 1 a escolha de Matias para ocupar o lugar de Judas. Isso a gente entende como ordem de culto, como ordem litúrgica. Se a gente parar para fazer esse paralelo para a nossa igreja atual, é exatamente uma igreja que está se formando. E uma igreja que está se formando, ela precisaria de ter, assim como Israel tinha as 12 tribos, a compreensão de Pedro é que exige-se a necessidade nessa comunidade da nova aliança de 12 apóstolos, onde Matias é escolhido. Efetivamente, existiam 3 grandes festas para o povo judeu. Existia a festa da Páscoa, onde era celebrado a libertação do cativeiro do Egito, onde a gente tem a ilustração do sangue do cordeiro derramado, e para a gente fica ainda mais nítido porque o sangue do efetivo cordeiro que morreu por nós foi derramado na cruz do Calvário, e há uma jesuicidência em todos esses aspectos, em todos esses fatos. Existia também, de acordo com a liturgia do judeu, a festa dos tabernáculos, que recordava a peregrinação geral de Israel dentro do Egito e o cuidado providencial de Deus dentro daquele povo. E era também celebrada a festa dos Pentecostes. Em todas essas festas exigia-se, de acordo com a lei do judeu, que todo judeu precisava comparecer a uma dessas festas que era realizada anualmente. Então, todo judeu, a gente entende, olhando o panorama geral da Bíblia, a gente vai entender que existiam, 700 anos antes desses eventos, diversas dissensões do povo judeu. Então, existia gente judia em toda parte da terra naquele momento. Existiram os vários impérios que dominaram o povo de Israel, agora a gente tem o Império Romano dominando o povo de Israel, mas a gente nesse momento tem judeu espalhado em todo canto. Quando veio o Império da Mesopotâmia, quando veio a Babilônia também, dominando o povo judeu e espalhando aquele povo durante toda a terra. Como a gente tem esse evento 700 anos antes, efetivamente, da vinda de Cristo, nós vamos ter judeus que já falam de todo tipo de língua. Eles nasceram em outros lugares, eles viveram em outros cantos, então a língua materna dessas pessoas já é outra. Não é efetivamente o judeu é unicamente a língua que eles aprenderam por religião, por aquilo que eles criam. Mas a língua materna, a língua que eles falavam era outra. Jerusalém era o coração religioso de todo o judaísmo, porque todas as grandes festas eram programadas lá. Então a gente tinha um movimento muito grande. A gente percebe no evento da Páscoa que a cidade de Israel estava muito cheia, que o templo estava muito cheio e existiam muitos mercadores, existiam pessoas de toda a parte ali fazendo suas oferendas, fazendo suas ofertas, fazendo exatamente aquilo que se esperava dentro da festa da Páscoa. E a gente vê gente de todo lugar. Quando a gente tem aquele exemplo de Jesus que derruba a banca dos mercadores ou dos cambistas, é exatamente pessoas trocando moedas de todo o império, de todo lugar, de toda parte. Então já existe. Jerusalém é exatamente o lugar onde
esse evento ele tinha que acontecer, não existia naquela época um lugar melhor para isso. A gente tem também um fato de que o Espírito Santo ele não desceu unicamente, e não é a primeira, não é a inauguração do Espírito Santo na Terra naquele evento. Nós já tínhamos o Espírito Santo agindo dentro da Terra em vários lugares. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, é o que a gente lê lá em Gênesis 1. Então, se o Espírito de Deus já estava aqui capacitando os juízes, capacitando profetas, capacitando João Batista e em alguns outros eventos, a gente vê ações específicas do Espírito para capacitação específica de pessoas. Mas a gente ainda não tem a ação do Espírito como ele vem agora. Agora, em Pentecostes, a gente vai ter a descida do Espírito Santo como nosso consolador, como aquele que é o nosso ajudador. No Antigo Testamento até então, o Espírito Santo ele é apresentado a pessoas específicas, com funções específicas, momentos específicos. Mas em Pentecostes, assim como Pedro vai trazer na pregação após esse evento, ele lembra o profeta Joel, onde diz que haveria o derramamento do Espírito sobre toda a carne. E agora a gente não tem mais uma especificidade de o Espírito falando específico como um profeta ou como uma pessoa. Uma outra coisa também importante, quando a gente discorre o texto, a gente chega no período ali entre Atos 1 até o 4, a gente vê a ideia de que o Espírito vem do céu, conforme a promessa de Jesus, e recebereis do céu poder. E uma coisa bem decisiva nesse aspecto é que o Espírito vem do céu e vem de repente. Quando a gente percebe essa palavra de repente, significa basicamente que nós não podemos aqui fazer uma invocação específica para que venha o Espírito Santo. O evento de Pentecostes, ele não é um evento repetível. Foi um evento que aconteceu na inauguração da igreja. E não existe uma mandinga que a gente vai fazer aqui, que de repente, não, se você alinhar as cadeiras dessa maneira, o Espírito Santo vai descer aqui. A ideia do de repente traz muito a ideia também de João, capítulo 3, versículo 8, quando há o ponto onde Jesus fala, o Espírito sopra como um vento, e que ninguém sabe para onde ele vem, ninguém sabe para onde vai, porque ele tem aquilo que a gente entende como soberania. Quando acreditamos na soberania de Deus, a gente percebe exatamente isso. As ideias, todo esse cenário, ele aparece como um cenário realmente magnífico e muito diferente, tanto que Lucas usa algumas palavras que existe uma divergência muito grande em diversas igrejas para a gente entender tudo isso. Existe duas palavras no grego, eu comecei a estudar grego também, que vai falar sobre pinoê, sopro, rajada, vento, e pneuma, falando sobre o espírito. E a semântica dessas palavras ela é muito ligada, muito parecida com a ideia de uma respiração forte, com a ideia de um sopro, de um vento impetuoso, com a ideia de que o espírito ele tem muito essa ligação nisso. Jesus havia dito nessa passagem de João a Nicodemos que o vento ele sopra para onde quer, então a ação do espírito ela é soberana. Trazendo essa ideia de soberania na ação do espírito, o espírito ele não é controlado por homem. Então eu não posso vir aqui e falar, olha, o Espírito vai agir exatamente nesse momento ali na vida da Maria Lúcia. Eu não tenho poder para isso, o Espírito é soberano. E eu vou chegar ainda num ponto que está sendo construído aqui. O vento ele lembra o sopro, ele lembra a vida, ele lembra a ação soberana de Deus. E outra coisa que Lucas, que está escrevendo esse livro, ele também relata, e aí existe N interpretações para esse momento. Eu não compreendo, assim como alguns outros teólogos também o falam, que existiu fogo e caiu fogo ali na cabeça das pessoas, elas começaram a se queimar e começaram a ficar com calor. Não compreendo que seja dessa forma. Mas o fogo, em toda a história das Escrituras, a gente vê a santa presença de Deus, a gente vê purificação, a gente vê juízo. Quando a gente percebe que quando Deus se manifesta a Moisés, ele se manifesta a Moisés através de uma sarça ardente, através de fogo. Quando ele desce no meio do sinal, um dos sinais, existia ali uma coluna de fogo. Em muitas situações a gente vai ver fogo. E em Atos 2, Lucas usa essa linguagem de
como de vento ou como de fogo, na ideia de que línguas de fogo eles repousaram sobre os discípulos. E agora que a gente percebe a presença de Deus que marca essa comunidade da nova aliança. Não obrigatoriamente a gente viu fogo, ou Lucas viu fogo, mas ele entendeu o fogo como poder, o poder do Espírito. Mas aí a gente entra num ponto que eu gostaria muito de abordar, e eu não sei se foi direcionado pelo irmão Diácono quando ele direcionou esse tema para mim. Mas esse foi um tema que sempre foi muito difícil para mim. Eu passei muitos anos no ambiente pentecostal, num ambiente onde se compreendia coisas diferentes daquilo que eu compreendo hoje. Então lá, o que a gente via eram línguas de fogo. Eu era ensinado que existiam pelo menos 2 batismos que a gente viria. A gente viria um batismo a partir do meu arrependimento, a partir da minha profissão de fé. E ok, é compreensível essa visão, a gente não tem muita refutação sobre o assunto. Mas existiria uma marca, assim como muitas pessoas vão ler aqui, da descida do Espírito Santo sobre a minha vida a partir do momento em que eu fosse batizado no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo ela é retratado em uma série de textos. A gente percebe lá quando o João Batista, antes de batizar Jesus, fala que ele na verdade os batiza com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo no meio pentecostal, ele é visto como o primeiro sinal e a principal tese dele, a principal justificativa para aquela compreensão, é exatamente esse evento, onde línguas como de fogo apareceram no meio daquele povo. E línguas como de fogo, aí a gente vai ter muitas interpretações. Existem igrejas que vão incentivar as pessoas, ou pelo menos no meu tempo, quando no meio pentecostal, eu via muitas situações em que a pessoa começava a falar as línguas de fogo, e a gente vai ter muita menção sobre isso. Em Coríntios, se eu não me engano, Coríntios 14, eu acho que eu vou chegar nessa parte aqui também. Mas ali o batismo com o Espírito Santo ele era visto como uma marca efetiva de que agora eu sou crente. Agora eu fui batizado com o Espírito Santo, estou falando em línguas, agora está valendo. Só que o batismo em línguas e o falar em línguas estranhas, mesmo no meio pentecostal, ele tem divergências. Vão ter irmãos que vão falar, irmãos, agora é o momento do nosso culto em que nós vamos começar a orar em línguas estranhas. E aí vai ter uma galera aí bem animada. Mas todo esse movimento, a ideia de línguas estranhas, e aí eu trouxe um pouquinho também de estudo sobre o assunto, porque, irmão, para pregar tem que estudar um bocado. E ainda assim, com certeza, eu vou falhar em alguma coisa, mas o Espírito é maior na minha vida nesse momento. Há 110 anos, a gente teve um movimento de um rapaz chamado William J. Seymour. Antes dele, ainda existiam outros pregadores de diversas linhas teológicas, de diversas denominações, como a gente chama hoje, que já entendiam formas diferentes de compreensão da Bíblia. A gente tem essa história de compreensões diferentes da Bíblia desde que a Bíblia iniciou. Aqui em Atos 2, a gente tem exatamente o início de muitas confusões que os homens vão fazer com a nossa história teológica. Aqui a gente tem essa marca do Espírito Santo, e existem alguns traços específicos dessa igreja de Atos que eles precisam ser repetidos por nós. Existe toda essa ideia de cheio do Espírito Santo, eu vou tentar elucidar o máximo que eu conseguir aqui, mas essa ideia de cheio do Espírito Santo, ela precisa ser replicada por nós em algumas situações muito enfáticas, muito marcantes. Mas ali em 1911, aproximadamente, a gente tem a instauração, por parte do William Seymour, de um movimento de avivamento. Ele entendia, assim como um outro teólogo muito influente da época, Parson, eu acho o nome dele. Não cheguei a anotar o nome dele não, mas era importante também, mas fica para a próxima. Esse teólogo chamado Parson, ele era metodista e começou a entender, e começou a ler e estudar esse tema. E começou a estudar esse tema e começou a entender que línguas ali não eram línguas comuns. E aí quando ele pegou a parte ali em Coríntios, onde a gente vai falar sobre o dom de línguas, e até nas Bíblias que a gente tem, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui a gente tem o dom de línguas, e pelo menos está escrito dom de línguas e não dons de línguas estranhas.
Porque aí, no meio pentecostal, a compreensão aqui são línguas estranhas. Mas também dá para a gente elucidar um bocado sobre isso. Mas ali, lá nos Estados Unidos, esse rapaz, esse William Seymour, ele era um rapaz negro. Esse Parson era um homem branco. E naquela época, a gente tinha um evento chamado segregação racial muito pesado nos Estados Unidos. E o evento cultural, o evento social ali era muito forte, muito impactante, a ponto de, mesmo com William Seymour, louco, desesperado, tentando entender e aprender sobre toda essa teologia que o Parson estava trazendo, onde ele entendia aqui que o mover do Espírito Santo era uma coisa sobrenatural. Existe um evento relatado por ele, onde ele impôs as mãos sobre uma mulher e ela começou a falar, coisas que ele não conseguia compreender de forma nenhuma. E ali ele entendeu que realmente era aquilo mesmo, aquilo era a glossolalia. Glossolalia seria exatamente essa parte de você falar línguas que você não compreende, ou a língua dos anjos. E ali ele começou a difundir toda essa teologia sobre isso. E o William Seymour, muito interessado naquilo, começou a conversar com ele, mas o Parson, com toda aquela raiz que foi ensinada para ele da segregação racial, ele não aceitava o Parson, por ser negro dentro da sala de aula dele, não aceitava ele como um discípulo dele. Mas Seymour, ainda assim, ele insistiu e ficou escutando as aulas do lado de fora da sala. E começou a aprender muito sobre essa teologia. Começou a ter todo esse entendimento sobre línguas estranhas e língua dos anjos e a necessidade de você falar a língua dos anjos como evidência do Espírito Santo. Nos últimos 1000 e alguma coisa anos, 1500 anos pelo menos, a igreja não tinha compreendido isso. Mas 100 anos atrás eles compreenderam que a marca efetiva do Espírito Santo era isso. E era um movimento marcado por orações extremamente fervorosas e com relatos de curas, relatos de milagres, uma participação popular intensa. Era uma situação muito diferente daquilo que aconteceu. É um movimento muito conhecido, para quem começa a estudar essa parte de teologia, como o movimento da Rua Azusa, que é o avivamento da Rua Azusa. Foi a rua onde tudo isso começou a acontecer. Esse movimento, ele trouxe a ideia de uma sobrenaturalidade para o culto, e a maneira como o culto ali acontecia era o mover do Espírito Santo. Então não havia mais ordem. Não tínhamos uma sequência cultica correta. Era o que o Espírito Santo dissesse. Em muito momento da minha vida, na igreja de onde eu tive o início da minha caminhada cristã, era exatamente o que acontecia. No meio pentecostal, em muitas situações, não vou generalizar e dizer que todo pentecostal é assim. Existem muitos pentecostais ordenados, mas na igreja de onde eu fui, o Espírito Santo guiava. E o vento sopra. O problema é porque muitas vezes esse emocionalismo ele tomava de conta dos irmãos. E muitas vezes a gente via absurdos que eram indizíveis. E quando a gente deixa o espetáculo acontecer, fica um pouquinho mais difícil do Espírito agir. Porque como eu comentei lá no começo da pregação, meus irmãos, o evento de Pentecostes não era um espetáculo do Espírito. As línguas estranhas e o dom de línguas, eu, pessoalmente, vamos haver teólogos para discordar ou para concordar, mas eu, pessoalmente, eu não refuto. Eu não digo que é um movimento que não aconteceu. Eu não digo que esse movimento da Rua Azusa não havia o Espírito Santo agindo no meio daquele povo, porque houve muita transformação, e inclusive um bom pedaço do movimento de acabar com esse movimento de segregação racial, ele começou muito nesse movimento também, ele teve muito apoio desse movimento pentecostal. Mas entender que eu controlo isso e que em todo culto isso vai acontecer, porque é assim que acontece, e eu não compreendo mais dessa forma. Eu sempre tive muito problema com essa compreensão, e estudando tudo isso ficou ainda mais nítido e mais cristalino que quando a gente estuda, a gente entende que essas línguas, e a gente pega o encadeamento do texto, a gente tinha povos de toda a parte da terra naquele momento, e as pessoas escutavam conforme a sua língua materna. E como eu comentei com os irmãos, a gente tem pessoas espalhadas em toda parte. Como que o homem que nasceu lá em Roma, está falando italiano, vai escutar aquilo que os galileus estão ali dentro dizendo? E quando a gente via, e quando eu via, muitas movimentações dessa dentro da igreja, e praticamente todo culto a gente tinha um pessoal ali falando em línguas estranhas, porque é a compreensão de lá. A gente via as pessoas falando em línguas estranhas e de repente parecia alguém para traduzir, ou a própria pessoa traduzia ela mesma, e aí falando e traduzindo da maneira como ela dizia.
mas ela dizia algumas coisas em algumas situações sem sentido, outras parecia realmente uma revelação de Deus. Por isso eu não tenho condição de virar para vocês e dizer que não existe. Só existe a necessidade de cuidado. E quando eu estava ali, e muitas vezes a gente participava das vigílias, e as vigílias elas serviam exatamente para a gente poder ser batizado com o Espírito. Agora vai. Existiam metodologias de batismo com o Espírito, isso eu acho bem engraçado, porque eu escutei, escutando outras pregações, eu escutei a metodologia específica que o pessoal ensinava lá. Então, basicamente, a metodologia era, você vai dizendo glória, 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 até que a sua língua enrola, e aí vai sair outra língua estranha, e você vai repetir aquilo. E existe realmente um emocionalismo muito forte, existe, e eu vou dizer para os irmãos, existe o Espírito Santo agindo no meio dessas pessoas. Eles não são unicamente pessoas emocionais, não dá para eu afirmar isso categoricamente. Mas em muitas situações eu vi emocionalismos que atrapalharam muito a igreja. Que atrapalharam muito a mim. Porque muitas vezes eu me senti um menosprezado porque todo mundo falava em língua e eu não. E eu não entendia aquilo. E todo mundo caía, mas eu não caía. Então o Espírito não fazia isso comigo, era esse o problema era eu. Mas quando a gente vai tendo a compreensão da palavra, a gente vai entendendo que o Espírito Santo ele não age dessa forma. Ser cheio do Espírito Santo não significa falar coisas que vocês não vão entender aqui. Ser cheio do Espírito Santo significa perder o meu controle, sair do volante da minha vida, deixar o Espírito me guiar. Ser cheio do Espírito Santo significa ter frutos do Espírito. Quando a gente fala de frutos do Espírito, tem as musiquinhas que lembram a gente o que significa o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é exatamente a marca desse batismo com o Espírito Santo. Quando a gente exala todo esse fruto do Espírito que Paulo vem comentando ali, é exatamente aí que a gente vê as marcas do Espírito Santo agindo na nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo, então, a gente entende tranquilamente que é uma pessoa governada pelo Espírito, fazendo aquilo que o Espírito nos diz que é para fazer. E quando a gente tem a ideia da Trindade, e a gente tem o exemplo de Cristo, ser cheio do Espírito Santo é andar como Cristo andou nessa terra. Se a gente parar para fazer paralelos, uma pessoa cheia de raiva é uma pessoa que é governada pela raiva. Uma pessoa cheia de orgulho, ela é governada pelo orgulho. Uma pessoa cheia de medo, a vida dela é medo. Uma pessoa cheia do Espírito, a gente vê de longe e a gente percebe. A nossa visão enquanto pessoas reformadas, no geral, ou igreja cristã de confissão reformada, é que o batismo do Espírito Santo ele não é uma segunda bênção obrigatória. Lá em Coríntios 2:13, a gente tem uma marca muito boa para essa compreensão, onde Paulo fala que, pois em um só Espírito, todos fomos batizados em corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito. A gente tem essa marca em Pentecostes do Espírito Santo descendo entre nós. E Paulo vem afirmando tudo isso nessa questão de todos nós fomos batizados em um só Espírito. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo, ele se dá exatamente no momento em que eu me compreendo como corpo de Cristo. Se eu vivi a minha vida inteira no mundo e preciso de um batismo e preciso de compreensão, quando eu me compreendo enquanto corpo de Cristo, enquanto corpo dessa igreja, ali me se deu o meu batismo com o Espírito Santo. A gente tem algumas dissensões também na ideia efetiva do que significa esse batismo, ser cheio do Espírito. Em Efésios, Paulo vem com uma ordem diferente para a gente também. Ele fala, enchei-vos do Espírito. Quando ele se fala de enchei-vos do Espírito, ele está trazendo para a gente a ideia de que, do mesmo jeito que eu consigo ser cheio do vinho, do mesmo jeito que eu consigo ser cheio de raiva, do mesmo jeito que eu consigo ser cheio de ódio, eu consigo ser cheio do Espírito, onde eu vou ter uma condução geral à adoração, à gratidão, à submissão, a uma vontade, a santidade de vida ordenada por Deus. Em algumas aulas de teologia anterior, a gente também foi confrontado com outro aspecto, onde o professor ele virou para a gente e disse que a cada momento em que eu penso em mim, eu estou em pecado. A cada momento em que eu penso no meu eu, ou na minha benesse, ou no meu ganho, na minha vantagem, naquilo que eu estou levando vantagem, olha, aqui eu vou ser o primeiro e vai ser muito melhor para mim. Quando eu tenho isso no meu coração, eu estou em pecado.
Mas quando eu sou cheio do Espírito, eu vou viver em submissão e santidade. E vou entender que o segundo mandamento que Jesus fala como sendo o maior, ele é muito pesado e precisa ser vivo nas nossas vidas. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, exatamente para que evidenciemos esse cheio do Espírito. E tiremos de nós todo o egoísmo e tudo aquilo que a gente fala. O termo que Lucas usa nessa descrição sobre línguas como de fogo, esse termo grego específico, eu não sei falar grego, se eu não me engano é glossa a palavra. Mas especificamente, eu fui ler ali, de acordo com a orientação do irmão Diácono Leno, fui ler essa passagem em grego em alguns lugares onde eu sabia que a tradução seria língua, e a palavra é idêntica. Quando a gente vê lá sobre as línguas de fogo, ou as línguas do Espírito, ou Paulo ordenando à igreja sobre alguma bagunça que já estava se iniciando ali, e quando ele comenta que as línguas estranhas ou as línguas de fogo, elas são para edificação própria, e a língua que é falada, ela é para edificação da igreja, o termo língua ainda é o mesmo. E outra coisa muito importante, que eu acho que eu pulei, mas eu vou lembrar. Quando a gente vê aqui, aqui em Atos 7, Atos 2, 7. Estavam, pois, atônitos e admirando, vede, não porventura são galileus todos estes que estão a falar, que estão falando? Em Atos 2:11, esse ponto aqui que eu queria trazer, na segunda parte a gente vê uma pergunta muito importante para a gente compreender o que significa ser cheio do Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito, essa pergunta ela faz total sentido. Como nos ouvimos falar em nossas próprias línguas? E aqui a gente tem esse evento, essa coisa que ninguém vai entender. Como eu estou aqui falando português para uma pessoa que só fala inglês e ela entendeu tudo. Mas o que isso está sendo falado? Para que eu estou usando esse dom de línguas? Por como que eu estou falando especificamente em português e uma pessoa que fala inglês vai entender? Quando eu falar sobre as grandezas de Deus. Porque é essa a pergunta feita. Como nós os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Eram as grandezas de Deus que aquele povo estava falando ali dentro do cenáculo. Eles não estavam ali comentando qualquer outra coisa, eles não estavam falando de outra coisa, eles estavam falando sobre as grandezas de Deus. E naquele momento onde você fala sobre as grandezas de Deus, aí você pode falar, pode ser um medo, ela imita, um parto, você vai escutar sobre as grandezas de Deus. Então esse dom de línguas, ele não serve para outra coisa que senão para falar sobre as grandezas de Deus. A ideia da glossolalia, a ideia desse falar de qualquer outra forma, existe toda essa refutação quando a gente vê línguas em todo esse aspecto. E nesses períodos da igreja, línguas é um milagre, é uma situação não compreendida. Existem muitos teólogos, e eu concordo com a maioria deles, que dizem que em um momento a gente teve uma separação muito forte do Senhor com relação a todos os homens. A gente teve lá em Babel, no evento de Babel, a gente tem uma situação muito semelhante. Alguns teólogos vão falar que quem desceu ali, efetivamente para misturar as línguas dos homens, foi exatamente o Espírito Santo, que agora retornou e unificou essa língua. Mas quando a gente vê ali em Babel o que está acontecendo é exatamente pessoas cheias de si, que estão pensando em edificar uma cidade, edificar uma grande torre e assumir o lugar de Deus. Essa era a cabeça daquele povo. Quando a gente fala muito de intenções do coração, veja, a gente tá numa era extremamente tecnológica, onde as pessoas conseguem erigir os maiores edifícios do mundo. Mas com todo esse edifício do mundo, ninguém chegou nem perto ali da estratosfera. A gente vai falar que nessa época, o pessoal construindo uma torre de tijolos e betume chegaria aos céus. Se a gente pensa fisicamente aqui, isso é impossível. Então, para que Deus precisa ir lá e bagunçar, se eles não vão chegar no céu de jeito nenhum, isso é impossível, completamente torto. Mas é a intenção do coração. A intenção do coração fecha todo o problema aqui. Porque, beleza, eles não vão chegar. Fisicamente, a gente sabe, não dá para chegar no céu com aquela torre. Mas a intenção do coração deles era tomar o lugar de Deus. A intenção que eles têm na construção de Babel é unicamente afrontar a Deus. Então Deus desce, e alguns teólogos vão compreender que o Espírito Santo vem e bagunça todas as línguas de modo que ninguém mais se entende. Mas quando a gente vê esse ato em Pentecostes, é exatamente o Babel ao contrário.
Enquanto os homens tentavam subir ao céu para engrandecer o seu próprio nome e ser reconhecidos em toda a terra, Deus desce do céu para fazer com que a sua igreja proclame das grandezas de Deus. Em Babel, a gente tem um pecado que se dispersa em todos os lugares, onde as pessoas passam a falar línguas dispersas. Em Pentecostes, a gente tem pessoas que falam uma única língua. Deus é o Senhor. Jesus é aquele que salvou as nossas vidas. E as grandezas de Deus passam a falar dessa forma. E beleza, em muitas situações nós não vamos entender o que o irmãozinho lá da China que está orando entende. Mas se a gente entender os frutos do Espírito dele, a gente vai saber que ele é um irmão e a gente vai saber o que ele está falando. Então, o sentido geral também disso, ele fala sobre isso, sobre essa ideia de Babel ao contrário. Eu achei muito legal essa alusão. Onde Babel há confusão, em Pentecostes as pessoas estão comunicando-se todas juntas para falar sobre as grandezas de Deus. Em Babel o homem está procurando a sua própria glória. Em Pentecostes a gente tem o início de uma igreja que anuncia a glória de Deus. E a gente percebe também uma distinção muito forte quando a gente tem nos versículos 12 e 13, onde as pessoas perguntam o que isso quer dizer, o que isso significa. Eu estou escutando aquele irmão ali que nunca falou a minha língua falar o que eu estou falando, entendendo exatamente aquilo, o que isso faz, o que realmente significa isso. Significa que eu vou reproduzir isso sempre? Existem as pessoas que vão ter essas dúvidas, e são dúvidas legais, são dúvidas justas. E a compreensão do Evangelho vai fazer essa pessoa entender o que isso significa. Da mesma forma, a gente vai ter aqueles que vão dizer, eles estão bêbados. Do mesmo jeito que a gente vai ter pessoas que vão dizer para nós, mas por que você vive desse jeito? Por que você se dá sempre, por que você cede sempre o seu lugar na fila? Por que você levanta quando você está dentro do metrô e levanta e dá o lugar para a velhinha? Por que você faz? Por que você é assim? Você é louco, você está bêbado, você está embriagado. E para muita gente, o sinal do Espírito Santo na nossa vida vai significar embriaguez, porque a gente não vai entender. Humanamente não é compreensível os sinais do Espírito Santo para a gente. É fora de lógica. Eu vou ficar dando vantagem para o outro, que absurdo é esse? Eu vou ser um banana, como dizia lá o professor Labieno. Eu vou sair das minhas posições de poder, eu vou deixar de exaltar o meu próprio nome. Por que eu faria um negócio desse? É porque o Espírito Santo agora vive em mim. E porque eu fui batizado no Espírito Santo, e esse Espírito Santo que me batizou me faz uma criatura diferente. Quando a gente entende tudo isso, a gente vai entender uma série de outras doutrinas teológicas, onde a gente compreende que que muitos foram chamados, nem todos são os escolhidos, e aqueles que a quem ele escolheu, ele vai fazer entender e vai fazer compreender todas essas belezas do Espírito Santo nas nossas vidas. Uma coisa que na outra igreja onde eu era muito nítido e comum, era a ideia de tentar repetir esse sinal de Pentecostes. Mas o evento de Pentecostes ele não é repetível, mas a experiência com o Espírito Santo ela é, mas não de maneira como a gente vai fazer com que aconteça. Refletindo muito sobre esse texto, refletindo muito sobre essa pregação, eu fiquei tentando entender onde foi o meu Pentecostes. Porque vai existir um Pentecostes de cada um, vai existir uma ação diferente do Espírito, vai ter um encontro diferente do Espírito que cada um vai experienciar de maneira diferente. Esse evento aconteceu em Pentecostes, mas ele aconteceu também para os gentios. A gente vai ver lá um pouquinho na frente, em Atos, quando Cornélio ele tem esse mesmo derramamento do Espírito. A gente vai ter também um Pentecostes dos samaritanos, que são pessoas que eram apartadas ali pelos judeus, onde a gente vai entender que o Espírito agora não é mais para o judeu, mas é para toda a carne. Mas ele não é um sinal repetível, e a partir de não ser um sinal repetível, as pessoas tentam montar um lugar onde é possível encapsular o Espírito. Vamos fazer esse movimento certinho aqui, onde o Espírito vai acontecer. E eu fiquei me perguntando, durante essa semana, onde foi essa grande experiência espiritual que eu já tive. E fiquei me perguntando se isso não é uma regra. Eu vou tentar me fazer explicar. Eu acabei de falar que não é repetível e estou falando que precisa se repetir como regra para todos. Mas não é uma regra. Quando a gente pega, por exemplo, um lugar como o Corandel. Acho que todo mundo já fez, então eu posso falar, né? Não? Não tá bom, então não posso falar. Quase todo mundo. Mas no Corandel a gente sempre tem, pelo menos isso eu posso falar,
Você vai escutar um bocado de gente falando, Jesus vai te encontrar. Mas quando ele te encontrar, normalmente ele vai estar de caminhão te atropelando. Mas como é que a gente tem certeza que Jesus vai encontrar a gente naquele lugar? Não há essa certeza. Não há uma fórmula. E aí, pelo menos essa parte eu posso dizer. Lá no Corandel não existe uma fórmulazinha, não vai existir uma mandinga específica no momento que o Espírito Santo vai te encontrar ali, não. Para quem não fez, fica a dica, é assim. E não há essa certeza. O Espírito, ele vai agir do tempo dele, da maneira dele, conforme ele quer. E aí, eu cheguei à conclusão de que o meu encontro com o Espírito mais forte que eu já tive na minha história realmente foi lá. Eu achava que tinha sido quando eu tinha sido batizado em línguas. E eu achava que tinha sido batizado, mas não repetia, então eu achava muito estranho. Hoje eu não falo em línguas, irmãos. Ou pelo menos nas línguas que aquele pessoal lá fala, repetindo várias vezes. Mas enfim. No Corandel eu fui com zero expectativa, eu fui com soberba, eu fui com altivez e com arrogância. Falo por experiência minha, eu fui exatamente dessa forma. Eu não preciso estar nesse lugar, eu sou santo demais para cá. Por que eu estou aqui? Era exatamente o que eu dizia. Mas aquele evento específico que acontece ali 2 vezes por ano, pelo menos, tinha um lugar especial de Jesus para mim ali. Para ele derrubar um bocado dessa arrogância e dessa soberba. E eu não sabia quando era. Foi de repente, veio e eu não conseguia me mover. É uma experiência que eu acho que vai ser individual para cada um. Eu não comecei a falar com nenhuma outra pessoa, não tinha ninguém que falava uma língua estranha. Então, talvez fosse o caso, mas não era o caso ali. Mas para mim foi uma experiência bem forte do Espírito na minha vida, aquele lugar. Essa situação das línguas estranhas a gente vai ver em alguns relatos de alguns cristãos ao longo da história. Existiu uma história, não sei se verdadeira, não cheguei a pesquisar fatos, mas existiu uma história de um rapaz que foi pregar no meio de uma tribo indígena porque ele entendeu que lá ele tinha que pregar e era isso. A vida dele era isso, ele era um missionário, tinha que pregar na tribo indígena, tinha que levar a palavra de Deus para lá. Só que aí ele chegou num momento em que o pessoal da tribo ia matar ele. Eles não conseguiam se comunicar, ele falava uma língua, o pessoal falava outra. Até que ele ficou com tanto medo e começou a orar a Jesus e pedir para aquilo ser dispersado, pedir misericórdia de Jesus para aquilo e, de repente, as pessoas olharam para ele assustadas. Largaram ele lá e foram embora. E aí ele não entendeu, mas agradeceu. E tempos depois ele voltou já, tendo aprendido a linguagem deles, tendo aprendido efetivamente o idioma deles, voltou lá e foi tentar conversar. E aí eles falaram para ele que naquele momento ele estava falando na língua deles, que ele estava lá sendo um mensageiro de Cristo, que a salvação ela viria para eles também por parte dele e que eles não deveriam fazer nenhum mal porque o Deus estava com eles. Eles não entendiam quem era esse Deus, mas eles passaram a entender depois. Mas ali a gente tem um evento repetível desse. E que ele não estava com nenhuma intenção disso. Ele só queria salvar a própria vida. Existe um outro exemplo clássico de uma mulher que encontrou um cara no hospital. Ela era uma enfermeira. Era enfermeira cristã e começou a falar para ele sobre tentou começar a falar para ele sobre as bênçãos de Jesus. Começou a falar sobre Jesus para ele. Só que ele era alemão. E começou a responder tudo em alemão para ela. E ela não entendia nada. E ali não havia uma comunicação, e ela tentando fazer mímica e falar. E ele reagindo tudo, e ela não entendia por que ele estava reagindo, como que ele estava reagindo, não estava falando nada. Ela não estava entendendo nada do que ele fala. E ela continuou tentando falar e tentar explicar, até que chegou um momento em que ela desistiu. Largou, deixou, beleza, não dá para a gente estabelecer uma comunicação. Pouco tempo depois esse alemão foi embora e as outras enfermeiras viraram para ela e falaram, olha, ele avisou, pediu para avisar, um parente dele avisou para a gente, que ele ficou maravilhado com tudo aquilo que você falava para ele e ele entendia tudo. Como que isso acontece se não é unicamente miraculoso, assim como a gente entende esse evento miraculoso de Pentecostes, não dá para a gente entender. Mas uma coisa que a gente precisa ter muito em noção e precisa ter bem tranquilidade com isso é de repente. Quando é de repente, significa que eu não vou direcionar o momento em que isso vai acontecer.
Depois de Pentecostes, o que a gente tem? A gente agora vai ter a capacitação para testemunhar da grandeza de Deus. Efetivamente, o nosso batismo com o Espírito Santo nos faz testemunhar da grandeza de Deus. Quando nós temos esse impacto com o Espírito e a nossa vida transformada, esse chamado à santidade, essa inclinação a fazer as coisas corretas, porque agora eu sei a verdade, esse é o fruto efetivo que a gente tem de Pentecostes. Em Pentecostes, a gente ainda tem a missão às nações, ir por todo mundo pregar o Evangelho. Indo, na verdade, né? Indo por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. E até os confins da terra vem exatamente nesse sentido. Ainda há necessidade de ser pregada, e a pregação ela vem através dos frutos que o Espírito traz nas nossas vidas. E quanto a dons, quanto àquilo que o Espírito derrama das nossas vidas de maneira diferente, cabe a nós buscarmos do Senhor aquilo que realmente é real. Cabe do Senhor Ele nos entregar aquilo que é a nossa missão, aquilo que é efetivamente o nosso dom, o nosso propósito, o nosso direcionamento. A gente não precisa, e aí eu posso afirmar categoricamente aos irmãos, não há necessidade de que os irmãos comecem a falar em línguas aqui para que isso evidencie o batismo do Espírito Santo. Eu consigo dizer isso, hoje com muita tranquilidade. Antes com muito medo de estar errado, mas hoje com tranquilidade. O batismo com o Espírito Santo ele vem exatamente quando nos entendemos enquanto corpo de Cristo. O nosso entendimento de realidade cristã, de comunidade de fé, de faço parte desse reino, ali a gente é batizado com o Espírito Santo. Experiências com o Espírito Santo sobrenaturais, irmãos, isso vai acontecer. Ah, mas vai ser uma experiência de me jogar no chão. Chegou um momento ali no Corandel que eu não conseguia me levantar. Não sei explicar para os irmãos, mas estava tenso. Foi muito difícil eu levantar. Por quê? Porque Jesus quis assim. Não sei explicar, não sei repetir, não sei fazer a fórmula, cara, é só fazer isso aqui, dá 3 pulinhos para trás e vai dar certo de novo. Não, não é assim. Existe. E eu acho muita ignorância da nossa parte dizer que não há o sobrenatural no nosso meio. Mas é mais ignorância ainda dizer que eu sou sobrenatural porque eu falo em línguas e eu sou superior a você porque eu fui batizado com o Espírito Santo. Essa eu acho que é a pior ignorância. Então eu acho que por aplicação geral para as nossas vidas nós podemos trazer essa ideia de que não existe manipulação de Deus. O Espírito ele não é manipulado. O Espírito ele não é direcionado por aquilo que eu quero. Eu não vou fazer aqui uma campanha de 7 dias rodando o hospital ali, o hospital vai cair, todo mundo vai sair em pé e vivo e saudável. Não, essas experiências que aconteceram por direcionamento de Deus, por milagre dele e por que ele mandou. Se ele conseguir te mandar rodar ali e o hospital vai cair e todo mundo vai sair curado, tenha certeza de que é o Espírito que está te dizendo. E eu não vou duvidar se você me disser. Mas é meio difícil. Mas uma coisa que a gente precisa muito, nesse meio reformado, nesse meio onde a gente estuda e compreende e faz toda essa análise textual e análise linguística, a gente não pode em momento nenhum deixar de compreender que o Espírito age da maneira como ele quer e nem sempre vai ser racional a situação. Nem sempre eu vou entender o como isso está acontecendo. Hoje nós permanecemos com a necessidade de sermos cheios do Espírito, a necessidade de buscar mais do Espírito, a necessidade de agir contra o nosso pecado, de evidenciar ainda mais o Espírito Santo na nossa vida através dos frutos. Não vou comentar aqui sobre os frutos ficam para uma próxima. Outra coisa que a gente tira de exemplo muito bom sobre esse evento de Pentecostes é que nós precisamos esperar em Deus com obediência. Os discípulos, eles tinham, muito melhor que nós, a voz de Jesus dizendo: esperem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. E eles não saíram correndo. Ainda que tivessem ali anteriormente a ideia do indo por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Eles seguiram obedientemente aquilo que Jesus havia ordenado. Nem toda espera ela vai ser passividade. E existe a necessidade de nós compreendermos isso. Às vezes a gente está esperando o momento certo para fazer alguma coisa, sendo que é unicamente passividade e ignorância do meu coração fazer isso. E a gente precisa discernir.
E a gente precisa do Espírito Santo para nos ajudar a discernir tudo isso. A busca pelo Espírito Santo, ela vai nos ajudar com isso ainda. Para buscar ser cheio do Espírito Santo, basicamente a gente precisa fazer uma pergunta para nós mesmos. Efetivamente, durante todo o dia, o que tem governado a nossa vida? A nossa vida ela é governada pela ansiedade? Pela preocupação como vai acontecer amanhã? Pelo que eu vou fazer, o que eu vou ser daqui a 30 anos? E eu já estou aqui ansioso, querendo saber e não dou conta de me movimentar por conta. É isso que governa a minha vida? A minha vida ela é governada por medo, não dou conta de sair do lado de fora porque vai acontecer alguma coisa. É o medo que me governa? Quem me governa é o orgulho. Eu sou tão prepotente, estou tão altivo que ninguém é melhor do que eu e todo mundo tem que se rebaixar para mim porque eu sou bom mesmo. É isso que tem acontecido no meu coração? A gente tem sido governado por ressentimento. Não, com aquele ali eu não converso de jeito nenhum porque ele fez isso e aquilo comigo, então não dá. É isso que governa a nossa vida? É esse o principal? Esse é o pressuposto de nós? E se eu aplico muito a mim, e a palavra, muitos pregadores sempre falam, e é bom a gente sempre frisar, a palavra ela não vai só para vocês, a palavra ela volta. Porque isso também se aplica à minha vida. O que tem governado a minha vida é a necessidade do controle. Eu preciso saber o que vai acontecer. Eu preciso ordenar e organizar, porque se eu não estiver direcionando e fazendo um cronograma, não vai dar certo. É esse controle de tudo que eu preciso ter? Ou é o Espírito Santo que governa a minha vida? E o Espírito Santo governando a minha vida não significa que agora eu vou deixar o vento me levar. Porque também não é assim. O Espírito Santo governando a nossa vida significa que nós teremos uma leitura aprofundada das Escrituras, um segmento correto do mandamento, um segmento correto daquilo que Cristo nos orienta a fazer. Então a busca efetiva ela tem que ser do Espírito Santo para as nossas vidas. Em Pentecostes, o Espírito ele abriu a boca da igreja. É um evento muito forte, que realmente faz total sentido a gente rememorar, a gente colocar uma cor diferente, a gente trazer realmente essa memória de que é um evento glorioso e precisa ser lembrado, e a gente precisa lembrar do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Não precisamos lembrar no sentido de tentar repetir, mas lembrar no sentido de compreensão da importância e a necessidade que a gente tem de viver esse Espírito todos os dias. Naquele dia, as pessoas falavam sobre a grandeza de Deus. Lucas não detalha quais grandezas de Deus eles estavam falando, mas eles falavam sobre as grandezas de Deus e pouco depois, se a gente acompanhar um pouquinho da história ali, um pouquinho na sequência dos textos, a gente vai ver um homem covarde, que não tinha coragem de falar em público, que chegou a negar o mestre dele por 3 vezes. Um covarde. Falar com autoridade e pregar com muita autoridade. A gente tem a descrição da pregação de Pedro, onde 3.000 almas se converteram e não teve apelo ali. Gente, por favor, vem cá para a minha igreja, vamos crescer, vamos fazer uma comunidade. Não houve isso. Houve 3.000 almas que se converteram ao Jesus a partir de uma palavra de autoridade de um homem covarde. A gente fala muito sobre trabalho, principalmente nesse momento do nosso país, a gente vai falar muito sobre política, a gente fala sobre dinheiro, a gente fala sobre tecnologia, a gente fala sobre plano, a gente fala sobre planejamento e a gente fala sobre as grandezas de Deus. A gente para analisar e dizer para o mundo as grandezas e aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Todo sinal que acontece no nosso meio, ele precisa da palavra. A experiência, no geral, ela precisa da Escritura. Tudo aquilo que, pessoalmente, aí eu falo, é uma experiência pessoal. Não sei se todo mundo teve a mesma experiência no Corandel, não sei como é que foram, quem já foi, não sei como foi. Mas toda experiência, ela precisa da Escritura. E ali eu escutei a Escritura no meu ouvido de maneira abundante. Eu escutei o Espírito Santo me confrontando e me pesando de maneira absurda. O Espírito Santo ele não conduz a igreja para fora da Bíblia,
ele conduz a igreja para dentro da obediência bíblica. Então, todo sinal e maravilha que a gente vê, ele precisa ter uma confirmação bíblica, ele precisa ter um direcionamento bíblico. Ele não precisa ser um sinal unicamente para eu exemplificar para vocês o quanto eu sou poderoso. Ele precisa ser um sinal para exemplificar para vocês o tamanho da grandeza do nosso Deus. Pentecostes, ele não foi uma experiência fabricada por homens. Eu frisei bastante essa frase porque isso sempre foi uma realidade na minha vida. A tentativa de replicar uma experiência dessa sempre foi uma realidade durante boa parte da minha vida. Hoje não é mais, graças a Deus, ele me libertou. Mas eu gostaria de deixar muito claro para os irmãos, Pentecostes não é uma igreja, não é uma experiência fabricada pelos homens. O agir do Espírito não é fabricado pelo homem, mas é uma ação soberana de Deus. Cristo morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos, ascendeu aos céus e derramou seu Espírito sobre a sua igreja. A igreja ela não deve mais tentar repetir o Pentecostes como um evento fundacional. O evento fundacional foi o Pentecostes. Mas a igreja agora ela tem que direcionar a sua vida na santa missão, que é pregar o evangelho a toda criatura e ir por todo o mundo até os confins da terra. Amém. Era isso que eu tinha para dizer para os irmãos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Teu Espírito hoje, ele está entre nós. O Teu Espírito hoje é o nosso Consolador. Quando apontamos os nossos olhos para Ti, quando entendemos que do alto virá o nosso socorro, assim como o salmista Davi assim o disse, quando entendemos que nas nossas maiores provações o nosso socorro vem do Senhor, tudo fica claro. A paz, ela reina. Onde não é possível ter paz, nós temos um coração pacificado. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo é o que nos revela todos os nossos erros, as nossas falhas. É o Senhor que nos convence daquilo que temos feito que não tem sido do Teu agrado. Não é mérito nosso, no nosso arrependimento e a nossa aproximação de Ti, mas é mérito Teu. Soberana é a Tua vontade nas nossas vidas e maravilhosa é a Tua graça e misericórdia sobre nós. Agradecemos por esse tempo, agradecemos, Senhor meu Pai, pela Tua instrução e pedimos que o Senhor fixe essas palavras nas nossas mentes e nos nossos corações. Que possamos viver o Teu Espírito Santo, não como uma experiência espetaculosa, não como uma maneira de engrandecimento pessoal, mas que possamos viver, Senhor meu Pai, humilhados perante a Ti, com o Teu Espírito nos contristando, Senhor meu Pai, sobre todos os nossos pecados, sobre tudo aquilo que nós temos feito, meu Pai, que não tem sido do Teu agrado, e sobre o relacionamento que nós devemos ter contigo enquanto Pai. Que nós entendamos, Senhor meu Pai, o Teu Espírito como aquele que age para nos consolar, como aquele que age para nos ajudar. E que Ele seja vivo e eficaz nas nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ó. Tudo bagunçado.